Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. O urso malaio, também conhecido como urso do sol devido à mancha amarelada que possui no seu peito, tem apenas a metade do tamanho de um urso negro americano. Ele habita as florestas de baixa altitude do sudeste asiático. O que chama mais atenção nesse urso é que ele possui uma língua muito longa, de 20 a 25 centímetros. Isso os ajuda a extrair o mel das colmeias de abelhas. O recorde do topete moicano mais alto do mundo pertence a Joseph Grismore, com 1,20 m de altura. Quebrou o recorde há poucos dias. As primeiras lentes de contato fabricadas no final do século XIX eram feitas de vidro e cobriam completamente os olhos de uma pessoa. Este é um morcego orelhudo alpino. É um exemplar muito raro e foi encontrado numa caverna a 2.260 metros de altitude na Catalunha, Espanha. Von Turing encontrou uma forma de executar o videogame Doom num teste de gravidez. A resolução obviamente não é muito boa. Não podíamos esperar muito de uma tela que foi criada exclusivamente para mostrar uma ou duas listras. Muitas séries famosas eram para ter diferentes nomes. Por exemplo, Stranger Things, Montauk, Mr. Bean, Mr. Cauliflower e The Big Bang Theory, Lenny, Kenny e Penny. Você sabia que o McDonald's não foi o primeiro restaurante fast food a incluir um combo infantil em seu menu? O McLanche Feliz é muito famoso, mas não foi o McDonald's que inventou esse conceito, senão o Burger Chef, em 1973, quase 6 anos antes do McDonald's. Se chamava Fun Burger e incluía um hambúrguer, um brinquedo e uma sobremesa. Eles processaram o McDonald's, mas perderam. O Homo Shiroi Block, ou bloco divertido em tradução livre, utiliza uma tecnologia de corte a laser para criar o que é, a princípio, somente um bloco normal de papel de anotações. Contudo, à medida que ele é usado, um objeto começa a aparecer, e você terá que gastar as várias camadas de papel para escavar completamente o objeto escondido. Localizada no Mar Adriático, na costa da Croácia, a pequena ilha de Beljenac possui um terreno que se assemelha a uma impressão digital. A formação curiosa é resultado de muros de pedras construídos em séculos passados para delimitar áreas de agricultura. Essas paredes não levam nenhum tipo de argamassa, tendo sido feitas apenas com o encaixe das pedras, de forma a criar estruturas sólidas o suficiente para resistir o tempo. O terreno da Croácia é bastante rochoso, o que dificulta a agricultura. No passado, os fazendeiros retiravam as pedras do solo e as empilhavam em várias cadeias de muros para poder liberar a terra. O quadro Mona Lisa, em 1503, foi roubado do Museu Louvre em 1911 pelo decorador Perugia. Ao ser detido, ele confessou o crime e o justificou como um motivo em comum: patriotismo. O pintor queria apenas levar de volta ao seu país um dos maiores tesouros da arte italiana e assim vingar-se de Napoleão, que no século anterior teria confiscado a obra. Um engano de Perugia. Na verdade, o próprio Da Vinci vendera o retrato Mona Lisa ao rei francês Francisco I, em 1516. O mais curioso dessa história é que o espaço vazio do quadro no museu recebeu mais visitas do que a própria pintura em si. Você sabia que a montadora de carro Subaru também é uma fabricante de mel? Uma das fábricas descobriu que um grupo de abelhas havia feito uma enorme colmeia no teto de suas instalações. E ao invés de expulsá-las, decidiram cultivar o mel e oferecer pequenos frascos aos seus clientes. Você sabia que a chama das velas são ocas? Entre a chama e o pavio, há uma nuvem de cera vaporizada e ar com muito combustível e pouco oxigênio para se queimar. Algumas serras elétricas contam com um sistema mecânico de segurança que retrai o disco ao menor contato com a pele humana. A lâmina carrega um pequeno sinal elétrico que o sistema de segurança monitora continuamente. Quando a pele entra em contato com a lâmina, o sinal é acionado. O corpo humano conduz eletricidade e isso ativa o sistema de segurança em menos de 5 milissegundos. Em 1959, a Volkswagen ofereceu uma cafeteira como acessório em alguns veículos. Esta caixa animada nos mostra como funciona uma combinação de fechadura. Você sabia que 1 hora de banho quente pode queimar até 130 calorias? A mesma quantidade que você queimaria caminhando durante 30 minutos.
Antes de inventarem as geladeiras, os russos e finlandeses mantinham leite fresco utilizando sapos. Eles colocavam sapos marrons em todos os recipientes de leite, e as secreções produzidas por eles atuavam basicamente como antibióticos, matando bactérias e, consequentemente, mantendo o leite sempre fresco e seguro para beber. Essa imagem de uma exposição em um museu nos mostra os ancestrais dos elefantes e como foram mudando ao longo do tempo até se tornarem como conhecemos hoje. O Bagger 288 é o veículo mais pesado do mundo. Esta gigantesca escavadeira a céu aberto pesa 2.840 toneladas. Esta antiga fotografia nos mostra a rota de ônibus mais longa do mundo. Existiu na década de 70 e percorria o Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Áustria, Turquia, Irã e Afeganistão em 49 dias. Você imagina viajar por tanto tempo de ônibus? Assim são algumas paradas de ônibus na Coreia do Sul. Uma das plantas favoritas das abelhas são as gencianas fechadas. Este incrível aquário interativo, feito pelo estúdio de animação Sketch Aquarium, permite que as crianças deem vida aos peixes que elas desenham. Estas são algumas das roupas usadas pela nobreza alemã no século XV. O casuar detém o recorde no Guinness pela ave mais perigosa do mundo. Pode correr 50 km por hora, saltar 1,5 metro e é uma das maiores aves. Ele é muito agressivo e territorialista. Possui uma garra enorme como um punhal, no segundo dedo de cada pé. Quando confrontado, ele salta no ar e chuta seu inimigo no estilo Kung Fu, utilizando-se das garras mortais para causar ferimentos graves. Outra curiosidade muito interessante sobre esta ave é que seus ovos são de cor verde fosforescente. A Torre Infinity, na Coreia do Sul, busca ser o primeiro edifício invisível do mundo. Alcançará essa ilusão de ótica com a ajuda de um sofisticado sistema de LEDs e câmeras que irão projetar imagens em tempo real sobre as fachadas reflexivas do edifício. Você sabia que existem abelhas da cor verde metálica? Se chamam abelhas das orquídeas. Tem esse nome porque os machos desta espécie são polinizadores exclusivos de orquídeas. Eles coletam compostos aromáticos e não se sabe exatamente qual é a função desses compostos. Mas as hipóteses mais aceitas atribuem uma função sexual no processo de acasalamento, como fator de reconhecimento específico ou de seleção sexual. Saturno é feito principalmente de hidrogênio e é o planeta menos denso do sistema solar. Apenas para comparação, a água possui 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, se você colocasse esse planeta num oceano grande o suficiente, ele iria boiar como uma bola de isopor. A Callimenakus, uma espécie de borboleta encontrada na Índia e no Japão, é conhecida como borboleta folha-morta, por uma boa razão. Com as asas fechadas, essa borboleta se assemelha muito a uma folha de árvore seca. Dizem ironicamente que a Callimenakus imita uma folha morta melhor do que uma folha morta real. Quando suas asas estão abertas, suas cores vibrantes rivalizam com as das borboletas mais espetaculares. Este grosbeak tem um testículo e outras características masculinas em uma parte do corpo, e um ovário e outras qualidades femininas na outra parte. É um pássaro raro e é macho de um lado e fêmea do outro, ou seja, é um ginandromorfo, o nome que se dá ao espécime que é completamente masculino de um lado do corpo e feminino de outro. Outro pássaro com essa condição só foi encontrado há 15 anos atrás. O Monte Kilimanjaro é o ponto mais alto do continente africano e possui uma espécie de incubadora de plantas mutantes e raras, que não existem em quase nenhum outro lugar. Uma das espécies mais marcantes é o gigante Grondelva oriental, algo como um cruzamento entre um cacto queimado e um abacaxi. Essas plantas de aparência alienígena só podem ser encontradas no Kilimanjaro e apenas acima de 14 mil pés. Um gato com cerca de 37 metros de comprimento, em repouso numa colina de areia, é a nova figura que os arqueólogos do Ministério da Cultura do Peru encontrou na Pampa de Nazca, casa dos famosos geóglifos que fazem parte da lista do Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994. Este é simplesmente um dos animais mais fofos do planeta. São chamados de esquilos voadores do Velho Mundo e costumam viver no Japão e na Rússia. Apesar do nome, esses esquilos não voam literalmente. Eles planam por até 100 metros.
usando uma membrana peluda encontrada entre as patas dianteiras e traseiras. Eles a usam para escapar de predadores ou para passear pelos galhos das árvores. E isso é tudo por hoje. Não esqueça de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!